O retrato da nossa vida de fé. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Permaneça conosco, em nome de Jesus. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, apenas o versículo de número 27, para nossa reflexão nesta oportunidade. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto está dentro de um contexto onde Jesus Cristo realiza um milagre extraordinário de andar por sobre as águas. E ao andar por sobre as águas, um dos seus discípulos, Pedro, ele também quis fazer a mesma coisa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. É claro que antes de Pedro ele lançar-se ao mar, antes de ele aceitar esse desafio imposto por ele mesmo, porque quando ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Vale a pena destacar que antes de ele ter tido essa atitude maravilhosa, eles, os discípulos em um contexto geral, estavam apavorados, atemorizados, com medo de o barco afundar, com medo de o barco naufragar, dado o tamanho da tempestade, dado o tamanho dos ventos. E logo quando eles veem ali dentro de uma situação complicada, Senhor Jesus aparece andando por sobre as águas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus Cristo, antes de ele acalmar o mar, a fúria externa do mar, ele buscou aquietar o coração de seus discípulos, dizendo exatamente o que eu li aqui: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E queridos, é isso que o Senhor Jesus Cristo faz quando nós estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas, quando nós estamos preocupados com a situação externa, com os ventos que de certa forma eles vêm externamente, com as tempestades, com tudo que pode vir a acontecer nas nossas. Mas quando nós falamos o retrato da nossa vida de fé, eu quero destacar aqui para vocês essa experiência maravilhosa desse discípulo chamado Pedro. A história aqui que aconteceu com Pedro é exatamente aquilo também que acontece nas nossas vidas. Por isso que o retrato da nossa vida de fé, quando nós olhamos para os elementos que fazem parte desse milagre extraordinário, nós temos aqui o mar que é, de certa forma, o retrato, é o retrato do mundo, é o retrato das coisas, é o retrato das situações. Nós temos aqui também o barco, como está relatado na palavra de Deus. O barco que, de certo modo, também é a realidade daquilo que nós estamos vivendo, o seu contexto, da sua família, da sua igreja local, das pessoas, aonde quer que você esteja vivendo. Nós temos também aquilo que é o mar, obviamente, como eu disse, é o retrato do mundo, o barco, a realidade da nossa vida, as igrejas, as pessoas. E nós temos o momento da travessia. É nesse momento em que Pedro, ele se vê ali, em um primeiro momento com muita coragem, em um primeiro momento com muita fé, mas logo depois ele teve um pouquinho de medo ao perceber que as ondas estavam se avolumando, ao perceber que estava realmente ficando mais difícil essa travessia. E essa também é a imagem da nossa vida, bem como a nossa jornada de fé, a nossa caminhada aqui nessa terra. Haverá momentos em que nós ficaremos atemorizados, ficaremos talvez com medo, mas o Senhor Deus é aquele que nos encoraja. Assim como o Senhor Jesus encorajou os seus discípulos, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E nessa travessia da nossa caminhada, da nossa vida de fé, obviamente nós também teremos as tempestades. E essas tempestades, elas vão acontecer independentemente da nossa vontade.
Nós não temos o controle sobre as tempestades, mas nós temos condições de atravessar as tempestades com a ajuda do nosso Deus. E Deus, de certa forma, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é isso que Ele fez. Ele aquietou o coração dos seus discípulos naquele momento de tempestade. E é isso que Deus faz com cada um de nós. Ele aquieta os nossos corações nos momentos de tempestades. Ele aquieta os nossos corações nos momentos desafiadores, quando nós olhamos para a travessia, quando nós olhamos para a extensão, talvez, da travessia, quando nós olhamos para a tempestade externa, para situações externas, Ele vem através do seu Espírito Santo de Deus Consolador e aquieta os nossos corações, aquieta a nossa mente, aquieta a nossa alma. Por isso que o retrato da nossa vida de fé é exatamente isso que aconteceu com Pedro. E todos esses elementos aqui pelos quais eu estou compartilhando com vocês está relacionado à nossa vida, porque a partir do momento que Pedro ele percebeu que estava realmente afundando e a situação estava ficando mais difícil, o que ele fala? Senhor, ele começa a se apavorar e pede ao Senhor por socorro, clamando, salva-me, Senhor. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, na mesma hora, estende as suas mãos para salvar Pedro. Esse é o retrato da nossa vida de fé. É um Jesus Cristo que sempre está estendendo as suas mãos para nós, está sempre estendendo as suas mãos para nos levantar, para nos colocar no caminho certo, para que nós possamos seguir a nossa caminhada como um todo. E nesse sentido, é interessante que o Senhor Jesus, ele vem até nós. Notem comigo que os discípulos estavam ali atravessando de uma margem para outra, mas Jesus Cristo já estava observando todas as suas movimentações. Ele também observa as nossas movimentações, observa o mar em que nós estamos, observa a qualidade, o tipo do barco em que nós estamos, a travessia em que nós iniciamos e, sobretudo, também a tempestade. Mas Ele é o único capaz de fazer com que o nosso desembarque seja um desembarque seguro. Notem comigo que mesmo os discípulos atravessando por toda aquela tempestade, o desembarque foi seguro. E eu quero dar uma boa notícia para você. Nós também desembarcaremos nessa Jerusalém celestial. O Senhor Jesus é aquele que há de estender as suas mãos para nós, nos colocando em um lugar seguro. E o nosso lugar seguro não é nessa terra em que nós estamos vivendo. Embora tenhamos o mar, tenhamos o barco, tenhamos a travessia, as tempestades, o salvamento, o desembarque, mas esse desembarque não acontecerá aqui. Esse desembarque acontecerá nessa Jerusalém celestial. Assim como esse Salvador, que chama-se Jesus Cristo, foi até os seus discípulos, como esse mesmo Salvador estendeu as suas mãos para Pedro, ele também estende as suas mãos para todos nós. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Desde já, quero agradecer pela sua atenção, pelo seu cuidado e pelo seu tempo investido em poder assistir esse conteúdo. Compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e Deus abençoe a sua vida grandemente.